3 de setembro, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. O meu nome é Leonel. No vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa, gráfico semanal e diário, e também desses papéis aqui, ó, Petri 4, Vale 3, a Gerdau, Sabesp, 3R, Soma 3 e Pecar 3, papéis que foram pedidos aí durante a semana, tá? Por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação, é tão somente um estudo que eu compartilho com vocês. Façam a avaliação de vocês e tomem as decisões de acordo com o perfil de risco e com a metodologia que vocês usam. Índice Bovespa. No gráfico diário, o índice parece aqui estar invertendo essa tendência de curto prazo de baixa iniciada ali em julho. Tá? Por que ele parece estar invertendo? Porque ele vem fazendo fundos cada vez mais altos. Isso é uma condição clara de uma tendência de alta, tá, pessoal? No entanto, o índice, vamos ver aqui se vocês concordam comigo, ele parece estar montando aqui uma acumulação, né? Uma lateralização. Ó. Se a gente fechar essas laterais, a gente vai ter aqui um retângulo. Então, o que nós esperamos é ver o índice rompendo para cima esse retângulo, tá? Na sexta-feira fechou com um candle, parece quase um maroboso, um marobozu, como queiram, né? Sem sombras. Tem uma leve sombrinha ali em cima, mas é um candle bonito, com um volume que também chama atenção para uma sexta-feira. Né? Claro que isso aqui tem muito do peso da Vale no índice Bovespa. A Vale subiu forte aí na última sexta. E nós temos como principal resistência o que tem que ser rompido para o índice continuar subindo, né, gente? Na minha opinião, uma resistência de curtíssimo prazo em 118.840 pontos. Precisamente essa aqui, ó, tá? Rompendo ali, próxima resistência, né, alvo de curto prazo, 119.451, depois 120.133, depois aquela faixa lá do 121.424, tá? Se o índice recuar, fizer uma queda, né, gente? Ele tem aqui, ó, 117.174, que é a média de 21 períodos, essa linha roxa mais forte, ela é um ponto de suporte, tecnicamente é. Depois esse fundo aqui, né, em 115, vamos ver aqui, o fundo de sexta-feira, que é precisamente 115.743. Caindo mais um pouquinho, se o índice cair, 115.743 e depois o fundo em 114 mil, esse fundo aqui, ó, precisamente ali em 114.066 pontos, também uma região de suporte. Tá? O que nós precisamos ver? O índice, se ele voltar a subir, pessoal, ele tem que ser acompanhado de volume alto ou crescente. Ok? Vamos pular para o gráfico semanal. Vamos ver o que o gráfico semanal nos traz aqui de informação. Olha, o movimento até esse domingo, né, fazendo a avaliação até esse domingo, dia 3, é um movimento bonito. Por quê? Porque ele parece que tem encontrado aqui um suporte na média de 21. Vejam que a média de 21 períodos se aproximou do preço, isso é bom, tá? A gente facilita para a gente o manejo do risco, comprar na região da média, tá? E deixou um candle mais alto que o do anterior, né? O candle da semana passada mais alto que o da semana retrasada. Isso também é um ponto interessante. Nesse tempo gráfico aqui, se o índice continuar subindo, a principal resistência, gente, é dada por aquele topo deixado ali no mês de julho, que é o valor de 123 mil pontos. É para lá que caminha caso continue subindo. Tá? O volume aqui precisa aumentar um pouco para sustentar essa alta até lá. Certo, gente? E o volume a gente está falando o quê? Não é nem tanto o investidor institucional e nem o investidor individual. O que nós precisamos ver é a força compradora, principalmente vindo de fora, né? O investidor estrangeiro, tá? Que tem saído da nossa bolsa. E ele sai da nossa bolsa por uma questão macroeconômica, juros altos, com tendência de alta nos Estados Unidos. Tá? Então ele leva o dinheiro para a renda fixa de lá, certo? Qualquer sinalização de que o Banco Central americano não vai ser hawkish no seu aumento dos juros, né? Ou vai parar de aumentar os juros, ou enfim, essas sinalizações elas são importantes porque podem trazer de volta esse fluxo estrangeiro para cá que foi um dos principais ingredientes para essa alta, né? Essa onda 3 aqui para cima.
iniciada ali em abril e concluída ali em julho, né? No início de julho. Bom, gente, se o índice no gráfico semanal voltar a cair, ele encontra o quê? Ele encontra o suporte aqui em 114,254, nessa região, né? Ou em 114.800 pontos, por ali tem uma região de suporte, tá? Ou seja, perto da média, né? Bom, pessoal, vamos seguir aqui o nosso estudo. De imediato, vamos olhar o gráfico da Vale, Vale 3, uma ação aí que voltou a subir com força, que não fazia, né? Deixou um candle de forte alta no semanal, 10,9%, 10%, né? Quase 11%, 10,99% na semana que passou, fechou acima da média de 21 períodos, tá? O volume aumentou um pouco, vejam que não aumentou muito, mas aumentou um pouco, né? E pela primeira vez a Vale fecha acima da média de 21 desde março, tá? Desde março, né? Então, acho que desde fevereiro, né? Enfim, ali março, fevereiro foi a última vez que a Vale andou lá na região da média de 21, voltou ali em julho, aqui, ó, mas só tocou e voltou a cair. E agora nós podemos dizer que esse movimento que aconteceu aí foi um movimento muito interessante para colocar a Vale no radar, tá? Tem várias casas de research afirmando aí a Vale, invertendo aí o que era posição neutra, passou a ser compradora. O porquê? Porque essa queda toda aqui no preço do papel melhora alguns indicadores fundamentalistas, ou seja, o valuation fica mais atrativo. Então, quem gosta de comprar para o longo prazo, não para especular, mas para o longo prazo, né, é, já começa a encarteirar um pouco do papel, e isso já traz um viés positivo, tá, para o preço da ação. Vamos olhar aqui o gráfico diário, só lembrando que nesse tempo gráfico semanal, se a Vale continuar subindo, gente, a Vale encontra como próxima resistência, na minha opinião, ali na faixa dos R$ 70,84, que é isso aqui, ó. Nessa faixa tem um gap para ser fechado, tá? Então, a parte de cima do gap é uma região de resistência, um possível alvo, ali em 72,67. Precisamente 72,66, tá? Essa parte aqui, ó, de baixo, a parte de cima do gap, né? Tem um gapzinho aqui deixado ali no mês de abril. Ali também é um ponto de resistência, um possível alvo, tá? Se a Vale recuar, média de 21 é um possível ponto de suporte, 66 com 67. É normal até que o papel faça uma pequena ou lateralização ou um recuo, né, depois dessa alta aí grande, né, na semana que passou, tá? Uma alta forte, né? Bom, para gente que gosta de pivô, a gente fica esperando o papel fazer uma realização, ou andar de lado, ou cair, e depois voltar a subir, tá? Voltar a subir e armar uma onda 3 para cima, né? Se o papel fizer uma onda 3 para cima, ficaria bem interessante. Por enquanto ainda não há sinal dessa onda 3, por isso que vale a pena colocar a Vale no radar, tanto no semanal quanto lá no diário. Vamos pular para o diário então? Olha aqui, ó, no diário, né? Para quem gosta de contar as ondas, olha aqui, ó. 1, 2, aqui uma 3, né? Enorme, né? Gigante, com o volume aumentando fortemente. Então, o volume ele dá sustentação a uma alta enorme do papel. A média móvel de 9 períodos aqui no diário da Vale 3 cruza para cima da média de 21, quer dizer, o movimento especulativo de curtíssimo prazo comprador no papel até o momento, tá? Só que isso, ao mesmo tempo que é um fato positivo, também contempla um risco, porque agora a Vale está um pouco afastada das médias, né? Quase 7%. Então tem que esperar necessariamente, para quem gosta de manejar o risco, ou ficar esperando a Vale lateralizar, ou fazer uma queda até pontos de suporte. E quais são esses possíveis pontos de suporte, né, gente? Na minha opinião, suporte imediato em 68,57, depois um ali na faixa dos R$ 68, depois aqui na faixa dos 66,66 também é suporte, tá? São possíveis pontos de suporte aí da Vale 3. Certo, pessoal? Volume muito forte na sexta, sustentou essa vela aqui de alta significativa para Vale de 5%.
lá no gráfico, vou voltar aqui rapidamente para o semanal. A última vez que a Vale subiu tão forte assim, né, numa semana, 10%, foi em novembro do ano passado, quando subiu 13%, né? Tá? Bom, vamos voltar para o gráfico diário da Vale 3. Se a Vale continuar subindo nesse tempo gráfico, primeiro ela vai ter que romper a máxima de sexta, tá? Ela vai ter que romper ali R$ 69. Rompendo R$ 69, pode buscar o quê? Primeiramente 70,88, né? O ponto precisamente é 70,84, tá? Aqui, ó. Esse topinho aqui, ele é uma resistência ao preço. Ele bate lá e tende a cair, tá? Uma vez rompida esse ponto, o outro é lá, como eu mencionei no gráfico diário, né? A borda superior de um gap, tem um gap aqui, ó, deixado em abril. A parte superior desse gap é uma região de resistência, então, tecnicamente, ali em 72,66 é uma resistência ao preço. Toca lá e tende a cair, tá? Bom, gente, então acho que a Vale é uma empresa que com certeza dá para colocar no radar, tá? Tem que esperar, o ideal é esperar uma realização de curto prazo aí no papel, certo? Tanto no semanal quanto no diário. Vamos olhar agora a Petri 4, Petrobras. Gente, a Petrobras no diário está acumulando numa região de topo, andando de lado aqui no topo, ó, tá? Tem que romper para cima essa lateralização, ou seja, tem que romper precisamente a região de 32,79. Tem que romper esse topinho aqui para mostrar que ela vai continuar subindo. Tá? Quanto mais tempo o papel lateralizar aqui em cima, melhor, porque dá tempo das médias se aproximarem do papel. Como o ideal é comprar com o preço perto da média, então quem não entrou, quem não está participando ainda dessa alta, poderá fazer a sua avaliação para entrar, certo? O papel veio até a média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fraca, né? Lembrando que a média de 9, desde agosto, é o que tem servido de suporte para o papel. Tá? O problema de comprar na região da média de 9 é isso aqui. Ó. Se você pular para o gráfico semanal, você vai ver que o papel está afastado da média de 9 no semanal. Então, comprar nesses níveis de preço embute um risco. Teria que esperar, pelo menos no semanal, as médias se aproximarem, pelo menos a de 9 períodos do preço de novo. Tá? Toda vez que o papel toca na média de 9 no semanal, o papel sobe. Tocou, subiu. Tocou também, subiu. Isso tem ocorrido é um padrão que tem se repetido desde maio. Tá? Então, na minha avaliação, não é hora de comprar Petri 4 por uma questão do gráfico semanal, que ele está um pouco esticado e isso é risco. Tá? Por quê? Porque por qualquer motivo, qualquer notícia, o investidor que ganhou dinheiro aqui, ou o trader, ele vai embolsar os lucros e pode derrubar o preço do papel para perto das médias. Tá? Então vamos lá, pontos de suporte lá no gráfico diário da Vale 3. Tem um suporte imediato que é na média de 9 períodos, ali na faixa de 32,10. Né? Depois um outro suporte, 31,95, depois 31,88, também é suporte. Né? Mais embaixo aqui nós temos em 31,08 também um suporte, 30,86, ele já perto da média de 20, perto da média de 21 períodos, né? Um suporte também para Petri 4. No semanal, o suporte aqui importante é dado por esse topo, né? Ou seja, na faixa ali de 30,87, tá? É um ponto de suporte na região da média de 9 períodos, 29,72, também um ponto de suporte no semanal. Tá? A média de 21 está lá em 26,91. Olha como está longe, né? Tá, o ideal é que ela estivesse perto do preço, certo? Tem um outro suporte para Vale, que é dada por um topo ali em 27,32. Qual o topo que eu estou falando? Esse aqui, ó. Tá? Um topo deixado ali em outubro do ano passado. A máxima desse topo, 27,29, é uma região tecnicamente do suporte. Caso o papel faça uma queda mais forte, pode vir até ali. O que eu chamo a atenção no semanal? Tá? Olha aqui, o papel sobe nas 3 últimas semanas e o volume cai.
tá? Isso é uma divergência no gráfico, tem que ficar atento a isso, porque acende ali o sinal amarelo, né? Tá? Ou seja, o ideal é que o preço aqui estivesse subindo com o volume subindo. Tá? Então, o gráfico semanal ele inspira cautela. Tá? Por isso, lá no diário, qualquer compra agora será uma compra com risco mais alto. Teria que esperar necessariamente uma correção do papel. E essa correção pode ser no tempo, né? Que é o que ele está fazendo. Está andando de lado lá em cima. Né? Na sequência, pessoal, nós vamos ver aqui o gráfico de Gerdau, assim como o minério performou bem lá na China, as commodities metálicas também, né? Na semana que passou. Então a Gerdau veio de uma queda muito forte, né? E ela inverte, né? A Gerdau ela inverteu uma tendência de alta iniciada em maio, tá? Com uma queda brutal, né? Com aumento de volume, tá? Ou seja, vendidos se tornaram dominantes no papel, né? O que ela fez aqui, gente? Ela fez tão somente aqui, ó, uma perna de alta. Tem que testar fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Tá? Então ela tem que fazer uma perna de baixo ou lateralizar aqui. Uma vez feita essa realização, se o papel voltar a subir e se romper, se e somente se romper a faixa ali de 26,40, aí o papel pode voltar a ficar interessante porque ele terá armado um pivô de alta. Lembro que, nesse momento, eu falo em termos de hipóteses. Tá? Hipoteticamente, não há sinal ainda de pivô de alta aqui. Então, pessoal, nós vamos, se o papel romper aqui nessa máxima ali em 26,40, né, se romper aqui, pode buscar ali 26,64, depois, quem sabe, 27,10, que são esses topos, né? Tá? Então, vamos ficar com, acho que dá para colocar no radar, dá para acompanhar, né? O problema é que quando o papel cai com volume alto, né? Quando ele sobe, o volume até sobe, mas é baixinho, baixinho, tá? Isso mostra aqui uma força vendedora no papel, então não tem outro, tem que esperar teste fundo e armar pivô, certo? Não dá para entrar no papel neste momento só porque fez uma perna de alta ali, tá? No semanal da Gerdau, a gente vê que o papel estava longe da média e recua até a média, tá? Fechou acima da média de 21. Né? E aqui também tem que esperar aí para ver o que vai acontecer lá no diário, né? Não vejo muito o que fazer aqui, um candle só não nos diz muita coisa, né? Tá? Nesse momento o que a gente presta atenção é isso aqui, o papel caiu com um volume que foi muito alto, até tem se reduzido, mas ele ainda continua muito alto em relação à força compradora, tá? Bom, gente, vamos ver agora na sequência o estudo de Sabesp, SBSP3. A Sabesp está aí nesse processo de privatização, né, desestatização. E o papel, gente, esse aqui é o gráfico diário da Sabesp. Tá? A Sabesp ela toca numa região de resistência dada por esses topos. Tá? Tem 3 toques nessa região aqui de 60,23. Né? Na semana que passou, o papel tentou romper e voltou, recuo. Né? Então a gente vê que desde agosto o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos. Tá? Se afastou da média de 21. No entanto, o papel agora busca de novo a média de 21. Ou seja, o papel fez uma realização. Tá? Era uma realização normal aqui no tempo gráfico no diário, né? Então, gente, o que tem que esperar? Tem que ver se o papel vai subir, 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 subir e tentar romper de novo a faixa de 60,44. Tá? Essa é a resistência. Ele tende a tocar lá e cair. Se ele romper, pode ser um sinal de compra, mas tem um porém aí, que é o gráfico semanal. Tá? Tem uma barreira ali pela frente, eu já mostro isso para vocês. É claro que a empresa está exposta aí todo esse noticiário da privatização, né? E qualquer notícia positiva, o papel bomba, salta forte, enfim. Pelos critérios técnicos é isso. Tem uma resistência de curto prazo ali importante. E tem outras resistências, tá? Só para finalizar aqui no diário, se o papel continuar caindo, você vê que ele encontrou aqui uma região de
suporte, né, dado por esse topo aqui, ó, tá? Então, na faixa ali dos 58,11 por ali é uma região de suporte. A próxima, se ele continuar caindo no diário, Sabesp, 57,12, tá? O volume ele despenca, cai forte, né? É normal em papéis com essa questão aí da desestatização, né? A Copel foi a mesma coisa, né? Então, cada notícia que sai que o mercado considera positiva, o volume comprador sobe forte, né? E sustenta dar gás aí para uma alta aí do papel de curto prazo. Agora, quem olha um prazo mais longo, no semanal, e aqui está o gráfico semanal, a gente observa que esse papel, gente, mesmo que ele rompa ali aquela faixa que eu mencionei, né, que é R$ 60 com 23, 60 com 24, o papel logo ali em cima, em precisamente R$ 61,76, já encontra uma outra resistência. Então, quem compra no rompimento aqui, lá pelo diário, tem que lembrar que vai ter pouco espaço para, vai ter pouca margem de ganho, porque logo ali em cima, né, ele já enfrenta outra resistência, né? Tá? Então, pessoal, o que tem que esperar? Tem que esperar o rompimento daquele topo deixado lá no pré-pandemia, em fevereiro de 2020, em 61,76. Tem que romper 61,76, esse é o topo a ser rompido. Lembro que é um topo histórico. Tá? Tá? A configuração gráfica ela é interessante, né? Porque o papel sobe, testa fundo, arma pivô, tá? Fez um pullback aqui ao tocar numa região de resistência normal, né? Só que agora ele vai ter que, se ele voltar a subir, vamos limpar um pouco esse gráfico aqui, se ele voltar a subir, ele vai ter que romper uma resistência de curto prazo, ali em 60,44, e depois aquela de longo prazo, lá de fevereiro de 2020, em 61,76. Em síntese é isso. Caso o papel venha a cair, ele encontra suporte, né? Quer dizer, o papel vem caindo, né? Um pouquinho, mas vem. Caso ele caia mais um pouquinho, ele encontra suporte aqui na média de 9 períodos no semanal, em 56,63. Tá? Esse topo aqui, ó, também é uma região de suporte, tecnicamente falando, em 58,13. Tá? Muito bem, então fica aí para vocês avaliarem, Sabesp. Agora vamos ver uma outra petroleira, petroleira júnior, como chamam, né? RRRP3. Tá? No semanal, a RRP3 vem fazendo fundos cada vez mais altos, com uma certa dificuldade. Se afastou da média ali em julho, como quase todos os papéis do índice Bovespa, né? Só que fez um recuo muito forte, né? E um recuo até a média de 21. Olha como está na média. Agora voltou a subir novamente, tá? Primeira coisa aqui primeiro que a gente tem que prestar atenção, né? Esse volume aqui, ó, ele tem o volume comprador verdinho, né, tem que aumentar, tá? Nesse tempo gráfico, o papel fecha acima da média, foi um fechamento bonito na semana que passou, mas compras aqui, na minha opinião, só se romper a máxima da semana passada, que é precisamente 33,75. Rompendo isso aqui, ele pode buscar de novo lá a região de 37, quem sabe 39, que foi o topo ali, né? 39,98, né? Aquele topo deixado em agosto, tá? Bom, mas vamos dar uma olhada antes no semanal, tá? Da 3R, né? Eu lembro que compras aqui, gente, compras nesse nível que eu falei, nesse rompimento de 33,75, tem que ser só e somente só se o papel deixar um candle de fechamento maior, né, que esse nível aqui de 33,75 e com o volume tem que estar alto. Tá? Bom, agora no gráfico diário, né? O que o papel precisa fazer aqui no gráfico diário? Olha, o que nós observamos aqui? O papel vem com uma tendência forte de baixa desde agosto. Tá? Se recupera e o que ele fez apenas foi um repique até a região das médias. Estava longe das médias, né? Foi até a média de novo, de 21 no caso. Tá? Na média de 21, o papel cruza para cima, mas deixou um candle feio aqui na última sexta, né? Bom, o que indica que o papel poderá fazer uma correção de curto prazo. O que tem que ficar de olho? Se após essa correção de curto prazo, o papel vai voltar a subir, né? Vamos fazer o papel subindo,
esse vai romper essa máxima. Se vai romper 33,75, tá? Você vai romper 33,75, certo? Rompendo ali o papel fica bonito, né? Quem sabe com alvo no diário 35,28, tá? Então, para quem quer comprar lá no semanal, tem que dar uma olhada nesse gráfico aqui diário e esperar o quê? Teste de fundo e armar pivô, tá? Bom, se o papel recuar, tá? Se o papel fizer uma realização de curto prazo, né? Na minha opinião, essa faixa aqui de 32,79 é um ponto de suporte. Depois, aqui um pouquinho mais embaixo, aqui em 32,31 também é suporte. Na média de 9 também é suporte, R$ 32. Então, são nesses níveis que o papel pode recuar. Vindo até esses níveis de suporte, se o papel voltar a subir, com volume dando sustentação, subindo também, fica interessante porque ele terá armado um pivô, que é aquela estrutura que a gente procura no gráfico, né? Isso aqui, ó. Por enquanto, não há sinal à vista disso ainda, tá? Aqui trata-se tão somente de um repique até a média. Tem que esperar teste de fundo e armar pivô. Fica aí então para vocês avaliarem também. Vamos ver agora a soma. Papel do setor de varejo, né? E-commerce, varejo, o papel despencou e fez claramente uma onda 3 para baixo, tá? A questão é, vai fazer uma 4 para depois fazer uma 5, tá? Ou o papel vai fazer um repique, né? Até a região da média de 9 períodos, 8,16, tá? Ou, se tiver um repique mais forte, até 9,07. Bom, tem que ficar observando, eu não vejo compras nesse papel no momento, nem por repique, tá? Porque o papel não deixou um candle feinho aqui na sexta-feira, né? O ideal é que fosse um martelo no fundo, né? Tá? Mas não é um martelo isso aqui, né? De qualquer forma, se ele repicar, pode voltar até 8,17, certo? Vejam que quando o papel cai, a força vendedora aumenta e aumenta muito forte, né? Aumenta de uma forma muito intensa, tá? Então tem que ter um pouco de cautela com isso, as médias apontam para baixo, qualquer operação na ponta compradora aqui é contra essa tendência iniciada em junho de forte baixa, né? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou para quem gosta de contar aqui, né? 1, 2, 3, tá? Bom, no semanal o papel está muito longe das médias, né? Muito longe da média de 21. Nós temos uma distância aí da média de aproximadamente 30%, tá? É uma distância grande. Isso faz com que muitos traders, aí, principalmente quem opera robô, coloque esse papel no radar para um possível repique, né? Tá? Então, pode ser que o papel tenha um repique. No semanal, ele deixou um candle que não é assim tão feio, embora seja vermelho. É um candle, aqui sim, é um martelo, né? Num fundo. Tá? Tem que ver se na próxima semana ele vai deixar um outro candle com máximas maiores que essas máximas e a mínima também, tá? Aí o papel pode buscar. Se fizer um repique 9,04, quem sabe aqui 9,63. Se fizer um repique nas próximas semanas. Para quem não gosta de repique, tem que esperar o papel armar pivô, ou seja, subir, testar fundo. Qual fundo que eu estou falando? Esse aqui. E armar pivô no semanal. Isso tudo aqui pode durar várias semanas ou meses, tá? Então, gente, é um papel que no momento a força vendedora está dominante nele, claramente, né? Ele fez uma onda 3 para baixo, mas ele está longe das médias, o que pode sugerir um repique, tá? Então, aí quem gosta de operar repique fica de olho. Quem não gosta, espera aí mais alguns meses ou semanas até formar aqui um pivô de alta, certo? É uma distância da média muito grande para um papel, então no curto prazo ele pode ter aí tentar voltar pelo menos até níveis de resistência, né, que são esses topos aqui, né, ou seja, a faixa ali de 8,24, ou 9,02, quem sabe 9,61, tá? Ele tende a repicar, porque já está muito espichado e operar vendido nesse momento fica também muito arriscado. Por quê? Está longe já caiu demais, né? Bom, e vamos terminar com PECAR 3. O pessoal tem pedido aí para a gente ficar de olho nesse papel, né? PECAR 3 no diário, gente, é um outro papel que também está muito longe das médias, né?
Para vocês terem uma ideia da média de 9 períodos, que é a média mais próxima, está 19% longe, né? Isso é uma distância muito grande. Então, muita gente aí que opera robô, traders, enfim, que gostam de comprar papel que esteja longe da média, né? Eles podem fazer com que o papel tenha um repique, né? Deixou um martelinho no fundo, embora seja vermelho, tá? O ideal é que fosse um martelinho verde, né? Igual esse aqui, ó, tá? Aqui tem dois martelinhos, né? Dois verdes. Olha o que aconteceu depois, né? Então o papel aqui tem que ver isso aí, né, gente? Tem que ver se o papel vai fazer um repique. Vamos lá. Se ele fizer um repique, ele vai sinalizar isso com um candle de máximas e mínimas maiores. Aqui no diário, pecar 3. Na próxima segunda, na próxima terça, aí tem que ficar de olho, né? E ele pode buscar o que? Se repicar. Ele pode buscar esse topo, esse topo, esse topo ou a média. Vamos lá. Então ele pode buscar. Aqui eu estou falando em hipótese, tá? Eu não estou dizendo que ele vai ir até esses pontos. Mas se ele repicar, pode buscar 5,30, depois 5,46, depois 5,56, depois a média ali, né? Que é precisamente o ponto ali na região de 5,87 mais ou menos, tá? Lembrando que uma alta de 4,92 a 5,97 é quase 20%, né? Então, você que quer operar um possível repique tem que pular para qual tempo gráfico? O anterior, o de hora em hora. Tá? É aqui nós estamos no gráfico de hora em hora de pecar 3. Tem uma sinalização aqui de compra? Não, né, gente? Tecnicamente não. Vamos limpar esse gráfico aqui. Tecnicamente não. Por quê? O papel está lateralizado, abaixo da média de 21. Tá? O que o papel tem que fazer para sinalizar uma compra? Ele tem que subir, testar fundo e armar pivô de alta. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Sobe até a média, aí ele sente a resistência da média e cai. Mas, em vez de continuar caindo, ele tem que armar pivô e romper o topo anterior e continuar subindo. Isso vai ser a primeira sinalização no gráfico semanal de que ele pode armar um repique lá no diário. Tá? Então, fica de olho no gráfico de hora em hora. Bom, para gente que não gosta de comprar, eu particularmente não gosto de comprar, de operar repique, né? Acho que a relação risco-retorno é muito ruim. O ideal é esperar no diário o papel armar, subir, testar fundo e armar uma onda 3. Por enquanto, não há sinal disso ainda. Tá? O que é importante aqui a gente extrair desse gráfico? O papel cai, 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 cai e o volume começa a reduzir um pouco. Não muito, mas já começa a reduzir. Tá? Então, significa que os vendedores começam a desmontar suas posições, né? Os vendidos, né? Operação short aí começa a desmontar um pouco suas posições, já ganharam um bom dinheiro, né? E agora, gente, pode ser que a força compradora se torne dominante, né? Aqui em pecar 3. Certo, pessoal? Bom, por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Que todos vocês tenham uma excelente semana, tá? Nos vemos aí no próximo domingo. Até lá.